Graça, paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde a todos. Estarei trazendo nesse dia o primeiro capítulo do Evangelho de João. O título de hoje é Todas as coisas foram feitas com o Senhor Jesus. Espírito Santo, pedindo a Ti a direção mais uma vez, eu abro mão. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Abro mão do roteiro que eu fiz e peço a Tua inspiração, a Tua direção, a Tua instrução. Em primeiro lugar, do Senhor. Sem o Senhor não posso fazer nada. Por favor, traga testificação, aprendizado. Abra força que me dará a seu interesse, para que possam, Senhor, querer conhecer e continuar conhecendo o Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor fez comigo, Espírito Santo. Abençoa este povo, restaura, ajuda, cura, abre portas, Senhor meu Deus, e abençoa e converte família, Senhor, dá dons. Que o Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado. Testifica essa mensagem, eu te agradeço no nome do Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Vamos então para os comentários. Nossa irmã Maria Goulart, eu fiz um propósito de 3 dias de jejum pelo meu irmão que usa drogas. No encerramento da campanha ele usou muito, vendeu as coisas dele, ficou sem nada. Percebi que era inimigo querendo me desanimar. Mas de repente ele parou de usar, está comprando as coisas dele novamente, está melhorando para a glória de Deus, devemos tudo para ele, nosso Pai querido. E eu respondi a minha irmã Marli, sempre teremos barreiras, mas sempre perseverando. A nossa irmã Marina Marques de Oliveira, glória a Deus, e a minha resposta foi, Deus te abençoe. Marli Goulart, que maravilha, agradeço muito pelas orações. Eu respondi, glórias a Deus. Irmã Marli Goulart, paz do Senhor Jesus, nome de Deus, não confundiu. Deu um vídeo, ela se referiu a um vídeo antigo, e eu agradeço, né? Obrigado, irmã Marli, é vídeo antigo, estou bem, Deus te abençoe. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, começando, de novo, graças a Deus, né, que a gente pode começar, isso é muito bom, isso é muito bom. Isso foi instrução que o Espírito Santo me deu, quando eu imaginei que sabia muito. Não pode fazer nada sem tem que conhecer o Senhor Jesus Cristo, né? Você quer escrever Apocalipse, primeiro tem que conhecer o Senhor Jesus Cristo. E aí depois quem me acompanhou viu lá, né, todo o Apocalipse, né, alguns insights, revelações na hora. E vamos recomeçar aqui no Evangelho de João, porque não tem, irmãos, como a gente seguir o Senhor Jesus Cristo se realmente a gente não conhecer Ele. A gente vai ficar com aquele jargão, não, mas eu tenho o Senhor Jesus, eu tenho Jesus comigo, né? Mas não busca, não ora, não sente sede de buscar, não sente falta. E do Espírito Santo, né, que é quem move, ele é quem move tudo isso. O Evangelho segundo João, ele é ímpar, né, é diferente, né? Se destaca mais entre os 4 evangelhos, relata muitos fatos do ministério do Senhor Jesus na Judéia e em Jerusalém, que não se acham nos outros evangélicos, né? Os outros evangélicos, 3 evangelhos, são chamados de sinóticos. E revela mais a fundo o mistério da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de João. Então, a palavra crer, isso me chamou muita atenção, a palavra crer ocorre 98 vezes, equivalente, né, a receber a Cristo. Ao mesmo tempo, esse crer requer do crente uma total dedicação a Ele, e não apenas uma atitude mental. Não, eu já tenho Jesus, não, eu já aceitei, uma vez salvo para sempre. Então, aqui está deixando claro que isso aí não funciona. Então, a vida eterna de João é um conceito-chave, referindo-se não tanto a uma existência sem fim, mas a nova qualidade de vida que provém da nossa união com Cristo, a qual resulta tanto na libertação da escravidão do pecado e dos demônios, como em nosso crescimento contínuo no conhecimento de Deus e na comunhão com Ele, né? Então, se nós realmente queremos o Senhor Jesus Cristo, se nós conhecemos, nós precisamos continuar crescendo. Muitos param de crescer porque a própria igreja não estimula. Então, é aquilo que eu sempre repito.
A direção que foi dada a mim, que serviu muito, foi pegar o Evangelho de João e um capítulo por dia. E em sequência, né? E o que a gente vê muitas vezes na igreja é você hoje lê João, amanhã tu lê Mateus, depois da manhã Josué, então vai, sabe, tudo bem que é a palavra de Deus, mas não te dá um suporte firme para você realmente conhecer o Senhor Jesus Cristo, saber quem Ele é, conhecer o Espírito Santo, conversar com Ele, falar com Ele, ouvi-lo. Então o ministério do Espírito Santo, né, pelo qual Ele capacita o crente, comunicando continuamente a vida e o poder do Senhor Jesus após a sua morte e ressurreição. Isso funciona até o dia, irmãos. Na minha vida, depois que eu passei a levar o Senhor Jesus Cristo a sério, o Espírito Santo, todo dia, ele me dá visitação. Hoje, por exemplo, eu não fui orar. Eu tinha pensado em orar, mas eu não fui orar. Fui dormir cedo, acordei de madrugada, depois foi difícil para dormir. Eu já fui dormir, mas eu vou ser sincero, irmãos, eu precisava realmente. Eu fui acordar, fui dormir às 5, acordei 9 horas da manhã, mas eu precisava dar essa baixada, precisava. Mas no momento que eu fui lá ler a palavra, é na hora, irmãos, na hora, porque o senhor conhece, o senhor sabe, né? Por mais que eu tenha feito corpo mole, o senhor sabe que estou sempre aí buscando e quero buscar, não estou fazendo um favor, eu necessito. Então, o grande segredo, esse é o grande segredo no Evangelho de João, é o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo quem vai te ensinar as Escrituras, vai nos ensinar a Escritura e vai ensinar tudo sobre o Senhor Jesus Cristo. Isso é dito lá em João 14, 26, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, muito claro, precisamos do Espírito Santo. Precisamos ter esse entrosamento com o Espírito Santo, né? Nós vamos conhecer o Senhor Jesus Cristo e nós vamos conhecer o Espírito Santo. Então, esses primeiros capítulos aqui nós vamos falar de ambos, mas é claro, com mais destaque para o Senhor Jesus Cristo. A partir do capítulo 14, nós vamos falar mais profundamente do Espírito Santo. É fundamental que você tenha o Espírito Santo em você, né? Todos nós, para a salvação e para aprender sobre o Senhor Jesus. Se não tiver aceitado, né? Se você não tiver aceitado o Senhor Jesus como Salvador, você não tem o Espírito Santo e não vai conseguir guardar as palavras do Senhor Jesus dentro de você. Não vai, não adianta. É letra, vai aprender letra, pode até gostar, mas vai aprender letra. Precisa dar um passo firme. Lá em João 14, 16, 17, diz assim, ó: e eu rogarei o Pai, o Senhor Jesus falando, eu rogarei o Pai e ele vos dará outro Consolador. Porque o Senhor Jesus é Consolador, ele vai dar outro Consolador, que é o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Olha só. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, tá vendo? Acabei de falar, o mundo não pode receber. Se você não aceitou Jesus Cristo, você é do mundo. Então, para você fazer parte da família de Cristo, você tem que receber o Senhor Jesus Cristo, né? Tomar essa decisão, né? Mas eu não acho assim, etc. Aí é questão de achismo, né? De filosofia, nós estamos falando de palavra. O mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e está em vós, tá vendo? Passa a habitar convosco. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador, eu sugiro que assista esse vídeo, né? A vida de Jesus Cristo segundo o Evangelho de Lucas. No final do vídeo, existe um apelo que você deve fazer com fé, aceitando o Senhor Jesus Cristo como Salvador, mesmo sozinho na tua casa, mesmo sem plateia, não precisa de igreja. Você está em casa, tu assistiu o vídeo, são 2 horas de vídeo, talvez não dê para assistir tudo num dia, mas sei lá, assiste 2 vezes, 4 vezes, seja o que for, mas no final tem um apelo, né? E aí você vai ali sozinho, levar a sério aquelas palavras que são ditas, vai repetir: eu aceito o Senhor Jesus, enfim. Naquele momento você percebe, né, que algo está acontecendo com você. Você percebe que algo está acontecendo com você. Alguns começam a chorar, alguns, né, sentem, enfim.
É, lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, para não ficar parecendo que eu estou falando de filosofia ou do meu pensamento, é na palavra. Efésios 1, 13 e 14 é assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, tá vendo? É a promessa, ele faz uma diferença. Como ele faz diferença. Efésios 1,14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor dessa glória. Então, ele é um penhor, ele é uma garantia de que quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar você, ou então se tu partir, tu está com o Espírito Santo, ele que vai te apresentar lá, ninguém toca em você. Você tem o selo do Espírito Santo, que coisa linda. Mais à frente, né, nós vamos aprender como desenvolver esse diálogo com Deus, Espírito Santo. Então, começando o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo, né, João começa seu Evangelho denominando o Senhor Jesus de o Verbo, né, do grego Logos. Mediante esse título de Cristo, João apresenta-o como a palavra de Deus, personificada. Ele declara que nesses últimos dias Deus nos falou através de seu Filho, como está lá em Hebreus 1:1. Então as Escrituras declaram que o Senhor Jesus Cristo é a sabedoria multiforme de Deus, como está lá em 1 Coríntios 1:30. E a perfeita revelação da natureza da pessoa de Deus, como está em João 1:3-5. Assim como as palavras de um homem revelam o seu coração e mente, assim também Cristo, como o Verbo, revela o coração e a mente de Deus. Que o Senhor Jesus ensinou e o que fez estão ligados em forma inseparável com o que ele é. João mostra o Senhor Jesus como totalmente humano e totalmente divino. Apesar de que o Senhor Jesus tomou por completo nossa humanidade e viveu como um homem, nunca deixou de ser o Deus eterno que sempre existiu. O Criador e sustentador de todas as coisas. Meu Deus, imagina criar todas as coisas. Imagina. Só de pensar no universo, já fica com medo. Eu tenho medo de altura. Já fica com medo, só de pensar no universo. Sustentador, sustenta, irmãos, sustentar os planetas, planeta Terra. Mas é a gravidade. Depois que a gente aprende lá no Beabá, a gravidade é interessante, né? Quem criou a gravidade? O Big Bang? A explosão fez tudo? Não. Eu não esqueço as palavras daquele oftalmologista. Depois que eu fui ver que tem uma retina, né, e o que é composto da nossa visão, eu me converti. Oh, glória! Então, essa é a verdade a respeito do Senhor Jesus e o fundamento da verdade. Se não podemos ou não acreditam nessa verdade básica, não teremos a fé suficiente para lhe confiar nosso destino eterno. Por isso, João escreveu seu evangelho para edificar a fé e a confiança no Senhor Jesus Cristo, ao grau, né, de crermos que ele, em realidade, era e é o Filho de Deus. E às vezes a gente percebe, né, que as pessoas parece que, às vezes, tem determinadas pessoas que dá transparecer que é Jesus que precisa da gente. Conforme nós vamos estudando a palavra de Deus, a gente vê o quanto somos insignificante, o quanto dependemos dele para tudo. É claro que Deus ele leva em conta, né, o tempo da ignorância. Aliás, ele não leva em conta o tempo da ignorância, ele perdoa. Então João escreveu aos crentes em todo lugar, sejam judeus, gentios, enfim, como um dos 12 discípulos, João foi uma testemunha presencial, de maneira que a sua história é confiável. Seu livro não é uma biografia, mas uma apresentação temática da vida do Senhor Jesus. Muitos dos ouvintes originais eram gregos. A cultura grega estimulava a adoração de muitos deuses mitológicos, cujas características sobrenaturais eram tão importantes para os gregos, como a genealogia é para os judeus.
João mostrou que o Senhor Jesus não só era diferente de seus deuses mitológicos e superior a esses deuses. O que quer dizer João com o verbo? O verbo era uma expressão usada por teólogos e filósofos, judeus e gregos por igual, de muitas maneiras diferentes. Nas escrituras hebreias, o verbo era um agente de criação. Lá no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 6, diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Olha a palavra. Haja luz. O que é bebenácia, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. A fonte da mensagem de Deus a seu povo por meio de seus profetas e a lei de Deus na sua norma de santidade, como está em Salmo 119, 11, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Na filosofia grega, o verbo era o princípio da razão que governava o mundo, ou o pensamento que estava ainda na mente. Enquanto que no pensamento hebreu, o verbo era outra forma de dizer Deus. A descrição de João mostra claramente que se refere ao Senhor Jesus, um ser humano que conhecia e amava, né? João e o próprio Senhor Jesus, né? Aquele discípulo que o Senhor amava. Mas que era de uma vez o Criador do universo, a suprema revelação de Deus, a imagem vivente da santidade de Deus. E todas as coisas nos subsistem. Para os leitores judeus, o verbo era Deus, né? O verbo era Deus, é uma blasfêmia. Né? Para os judeus, isso é uma blasfêmia. Para os leitores gregos, aquele verbo foi feito carne, como está lá em Colossenses 1,14. Isso era impensável. Né? Para os judeus isso era impensável. Né? Para João, esse novo entendimento do verbo era o evangelho, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Então, no princípio, Cristo não foi criado, ele é eterno. E sempre esteve em comunhão amorosa com o Pai e com o Espírito Santo. Versículo 3. Que é o título da mensagem. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando Deus criou, fez um pouco de um nada. Devido que somos criados, né? Não há razão para sermos orgulhosos. Né? Olha só de que nós fomos criados. O quanto às vezes eu me humilhei pensando nisso. O pó da terra. Devemos recordar que não estamos sozinhos, porque Deus nos criou e nos deu dons especiais, unicamente porque Deus lhe deu. Com Deus, nós somos algo especial. Separados de Deus, somos nada. E se tentamos viver sem Deus, abandonaremos o propósito pelo qual fomos criados. Pensamos frequentemente que Deus algumas vezes conseguirá entendê-lo porque sua vida é muito complexa. Deus não. Ninguém me entende. Eu sou assim mesmo. Devemos lembrar que Deus criou todo o universo e nada é muito complexo para ele. Criou a mim, criou você. Ele vive hoje, né? E o amor dele é maior do que qualquer problema que nós possamos pensar. Versículo 4. Nele estava a vida era a luz dos homens. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então as trevas não prevaleceram contra a luz. Significa que as trevas de maldade nunca triunfaram, nem triunfarão, nem apagarão, nem obrigado, Espírito Santo, nem apagarão a luz de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o Criador da vida, e sua vida oferece luz à humanidade. Em sua luz, nos vemos tal como somos, pecadores em necessidade de um Salvador. É exatamente isso. Toda vez que a gente se sente um nada, quando somos fracos, somos fortes, né? Se sente inseto, se sente um nada, eu vou achar, porque ele está bem próximo de nós. Né? Aí a gente se sente um miserável pecador. Quando seguimos o Senhor Jesus, a luz verdadeira, nós evitamos andar como cegos e cair no pecado.
o Senhor Jesus ilumina o caminho que temos adiante, a fim de que saibamos como viver, né? O Senhor Jesus dissipa a escuridão do pecado na nossa vida. Nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo, começo do pecado, mas temos que dar ouvido, temos que obedecer, temos que crer. A luz do Senhor Jesus Cristo brilha no mundo mau e pecaminoso, controlado por Satanás. Isso é muito verdadeiro. A maior parte do mundo não aceita a sua vida nem sua luz, mesmo assim não prevaleceram contra ela. Vale ressaltar que existem pessoas que se perdem e as trevas prevalecem na vida dessa pessoa. Da mesma forma como pegar a passagem que diz que o inferno não triunfará sobre a igreja. Não significa essa igreja CNPJ, nem de cimento e nem de tijolo. Quantas igrejas com escândalos acabaram e ninguém nem lembra mais dela. É como você ter um interruptor ligado a uma lâmpada na tua casa, mas se você preferir a escuridão. Existem crentes que gostam das obras das trevas. Nós vamos parar aqui hoje, vamos dar uma pausa, e se Deus permitir, e assim quiser, amanhã daremos continuidade, e amanhã o versículo 6, que vai começar a falar exatamente um pouco de João Batista. Eu não quero começar aqui porque vai tomar um certo tempo, eu prefiro parar aqui e amanhã a gente continua. Senhor, que o Senhor possa testificar, que o Senhor possa dar um entendimento, que o Senhor possa fazer refletir. Eu sei exatamente isso, Espírito Santo. Nem tudo é aquilo que eu falo, nem tudo é aquilo que eu leio. Mas o grande momento é quando aquele que está ali assistindo e ouvindo recebe a testificação e muitas vezes aquilo que eu mesmo não vi, essa pessoa vai vir. Oh, glória a Deus, porque a obra é tua, Espírito Santo. Muito obrigado, eu nunca nem pensei nisso. É para animar, para roubatar, é para animar, para fortalecer, para ajudar, para instruir teu povo, Senhor. Oh, Deus vive e santo, para que possam, Senhor, meu Deus, a cada dia mais aprender a te louvar, te adorar, te glorificar, perdoar, santificar, te buscar. Ter sede e fome de ti. Oh, assim, Senhor, cura aqueles que estão enfermos. Senhor, meu Deus, restaura. Ah, Senhor, meu Deus, crises conjugais. Restaura, Senhor, a frieza conjugal. Senhor, meu Deus, dá juízo, dá entendimento, dá sabedoria. Senhor, meu Deus, que não reclame, não murmure daquilo que não tem, mas que agradeçam por aquilo que tem. Assim, Senhor, meu Deus, Tu és glorificado. Obrigado, Espírito Santo, muito obrigado. Tu és glorificado. Testifica essa mensagem aos corações, que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.